muito bom dia, começando mais o meu, seu, nosso, o que, produção? Pensiore, quem pensiora chega mais longe. Hoje é sexta-feira, sextou, final de semana chegando. Você vai ver um final de semana maravilhoso, então me manda aquele bom dia, porque a Quinta B-Power ontem pegou fogo, hein? O pastor Davis pregou na Lírio, foi poderoso e eu conto com a sua continuidade. Vida cristã não é velocidade, é continuidade, é constância, certo? Domingo já está chegando, tem 2 cultos poderosos na Lírio. Eu tô em Israel! Então me manda mensagem lá no direct do Instagram. Eu vou no Muro das Lamentações, devo estar chegando em Jerusalém nos próximos dias e a gente vai clamar lá, o fogo vai cair, meu irmão. Você não tem noção do que Deus vai fazer. Deus vai gerar algo poderoso na sua vida, ok? Gente, eu tô muito animado mesmo. A gente está estudando o capítulo, hoje, capítulo 5 de Eclesiastes. Muito aprendizado aqui em produção. Salomão era sábio, a gente tem que correr atrás, porque o homem aqui tá melancólico, viu? O homem aqui tá tô quase falando para ele, calma meu filho, o livro de Eclesiastes é um livro de percepções. Vai mandando o seu bom dia e é muito bom entrar na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja, no seu carro, acompanhando você. Tem gente que tá na academia, sabia? Tem gente que faz caminhada, corre, malha, ouvindo Pense e Ore. É por isso que aguenta mais peso que os outros. É, marombado ali, ó, na mente e no corpo. Ô, glória! Deus é poderoso. Certo, produção? Hoje eu tô com a minha Bíblia B-Power, pra mim, a preferida, tá? Cada um gosto não se discute, mas essa aqui é a top, ó. Eu tô com a Bíblia amarelinha aqui, ó. Uma história de amor. Inclusive no lounge da Lírio tem esse adesivo aqui em cinza. Lindo, né, produção? Já tirou foto lá, produção? Tem que tirar, leva a Rapunzel. Você tirou dos outros. Leva a Rapunzel lá para você tirar uma foto. Olha que lindo. Essa Bíblia você encontra ela no site da bpowerstore.com.br, tá? 100% das vendas é para nossa reforma. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que está ajudando aí. A Lírio está pagando, né? Todos os investimentos aí. Põe o CNPJ da igreja aí. A gente está clamando por ajuda, tem um monte de conta aí. Imagine, você está na sua vida normal. Deus vai lá e dá para você Você está ali no seu bote salva-vida. Deus vai lá para um cruzeiro. Como é que chama aqueles navios grandes? Iate, cruzeiro. Não, iate não. Produção. Como é que chama navio grande? Põe no Google aí. Porta-avião. Porta-avião? Esse cabe o avião dele. Mas tem uns maiores, tem uns grandes. Procura no Google aí. Como é que chama avião? Navio grande. Como é que chama? Tá na ponta da língua e não sai. A gente estava num bote salva-vida, Deus nos deu não tem nome? Um cargueiro, porta-avião, não é isso aí que eu queria falar. Tem um nome aí. Enfim, e a gente está correndo atrás de recursos para pagar todo o investimento. A gente está vivendo um tempo maravilhoso. Pra você ter uma ideia, são em média 100 visitantes por culto. Todo culto, pelo menos 50 salvações. É um avivamento sem precedente. Se você ama a Lírio, se você quer fazer parte da Lírio, nos ajude aí para a glória de Jesus. Certo, produção? Não achou o nome do navio? Não. Tá bom, desiste. Vamos trabalhar que isso também não importa. É só uma metáfora. Certo? Gente, estou aqui no capítulo 5 de Eclesiastes. Eu vou dividir esse capítulo também em alguns blocos. Hoje eu vou dividi-lo em 4 blocos, tá? Eu dou o nome do capítulo 5 de Eclesiastes de Suas decisões podem te destruir. Sabia disso, produção? Você vai chegar onde as tuas decisões permitem. Então esse capítulo apresenta algumas decisões equivocadas a respeito da adoração, a respeito do uso dos bens materiais, né? E todos que desejam crescer no relacionamento com Deus precisam estar atentos às advertências que Salomão faz aqui no capítulo 5. Tá? A primeira advertência que a gente vai ver já é guarda o teu pé, né? Principalmente em lugares que você anda e depois vai para o tabernáculo. A segunda advertência está relacionada à sua atenção com os desfavorecidos. Tá? Então eu vou dividir o estudo de Eclesiastes capítulo 5, são 20 versículos, eu vou dividir em 4 blocos. Tá? O bloco 1, do versículo 1 ao 3, advertência aos adoradores. Né? Todo mundo aqui é adorador, né? Você é adorador, produção?
Se você não é adoração, se você não é adorador, o céu para você vai ser o quê? Um inferno, porque no céu você vai ter adoração. Depois, o segundo bloco vai ser do versículo 4 ao 8. A gente vai falar sobre a seriedade de um voto. Uau, tem gente que faz voto sem pensar. Eu faço um voto. Eu te prometo, Senhor, se o Senhor me abrir a porta de emprego, os 15 primeiros salários é teu. Fala na emoção, sem raciocinar. Depois fica com cara de paisagem. O terceiro bloco vai ser do 9 ao 17, a vaidade dos ricos. E o quinto bloco, ou o quarto bloco, do versículo 18 ao 20, um presente de Deus. Muita coisa maravilhosa aqui no capítulo 5 de Eclesiastes. Então vamos para o primeiro bloco, advertências aos adoradores, versículo 1 ao 3. Quando você for ao santuário de Deus, seja o que, produção? Reverente. O que é ser reverente? Respeito, atenção, educação. Não achar que ali é a casa da sogra, casa da mãe Joana, que faz o que quer, fala o que quer, trata os outros como quer, faz barraco no estacionamento, faz barraco porque meu filho tem que entrar no Kids, está atrasado. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Verso 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Certo? Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale. Em outras palavras, cale a boca. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Ou seja, conversa fiada. Então vamos alinhar aqui. Salomão está falando que a primeira atitude que a gente tem que ter é reverência à presença de Deus. Reverência, gente, não está falando só de etiqueta. Está de temor, alma. Tá? Não adianta a gente ter por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. É claro que a gente tem que respeitar os rituais da igreja. É o que a gente chama de liturgia. Né? O protocolo. Né? A hora de adorar, adoro. A hora de cantar, canto. A hora de prestar atenção. Mas não adianta eu me manter em silêncio na hora da pregação, na hora da música cantar, e eu não chegar ali disposto a uma mudança de vida, a uma santidade. Porque a igreja, o ambiente de culto, ele gera e desperta emoções. E eu acho que a emoção não é algo ruim, não. É produtivo você ter emoções, é bacana você construir um ambiente onde você simplesmente se entrega a Deus. É bacana, tudo isso é bacana. Agora, eu preciso ter temor a Deus. E o temor é respeito. Então, eu não posso, por exemplo, entrar num ambiente onde Deus está, ter uma consciência de um pecado que eu estou cometendo e não tratar esse pecado. Né? E aqui ele vai dizer, né, que quem se aproxima para ouvir, o que é ouvir? É ser tratado, é receber direção, é receber confronto. É melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo. É melhor do que o tolo que canta, prega, ministra, mas não ouve a palavra. Não é confrontado por ela, não aceita a mudança de vida. A gente precisa, deixar o evangelho nos tocar. Deus não se ofende com o nosso pecado, Deus não se ofende. Agora, a manutenção, a perpetuação do pecado é um problema seríssimo. Então, ele vai dizer, não seja precipitado nos lábios. Não fica aí apressado de coração para fazer promessa. Senhor, eu te amo. Conta comigo, Senhor. Eu vou te servir na tua obra. Eu estou chegando para ser usado, meu Pai. Né? Como a gente fala, gente. Olha, eu aprendi ao longo da minha vida que quem fala não faz. Porque quem faz não tem tempo para ficar de conversa afiada. E é isso que ele fala. Deus está no céu e na terra. Fale pouco. O que ele está querendo dizer? Deus sabe quem você é, o vermezinho de Jacó. Deus sabe que a gente é o cocô do cavalo do bandido. Não precisa ficar se mostrando, garganteando. Deus está no céu e sabe. Então, ele vai dizer, fale pouco. Surpreenda. Surpreenda com um estilo de vida curado. Surpreenda com uma devoção acima da média. Surpreenda com um coração que depende de Deus.
Surpreenda com uma honestidade, porque quem é honesto não precisa ficar, eu sou honesto. Quem é sério precisa, eu sou sério, né? Porque tem gente que gosta de dar umas carteiradas, né? Já viu isso, produção? Porque, pastor Diego, eu tô chegando aqui na Lírio e as coisas de Deus para mim é séria. Aí dá vontade de olhar e falar, por quê? Que a gente tá brincando? Tem algum palhaço aqui? Tem alguém de nariz de palhaço? Tem gente que gosta de arrotar uma santidade desnecessária. Irmão, quem ora de verdade não precisa ficar dizendo que desce nas madrugadas. Quem tem santidade não precisa ficar ali, não, porque eu sou santa. Tu não é porcaria nenhuma, tu é um falador. Tá aqui a Bíblia, ó. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração em fazer promessa diante de Deus. Para de prometer. Faça! Deus está no céu e você na terra, então fale pouco. Deus sabe, antes da palavra sair da tua boca, Ele sabe. Das muitas ocupações brotam os sonhos, mas do falar nasce a prosa. Ou seja, de quem trabalha, vive sonho. Quem trabalha, vive realizações. Agora, o muito falar vem a conversa de tolo. Tem gente que tem muito tempo. Eu fico admirado com as pessoas pela quantidade de tempo que elas têm, viu, produção? É impressionante. Tem coisa... Você não está sabendo? Não. Por quê? Porque eu estou ocupado, eu estou trabalhando. Eu estou ocupado cuidando do meu destino. Tentando fazer o que Deus me chamou para fazer. E você? Eu estou engordando aqui, comendo batata frita, comendo Coca-Cola, cuidando da vida dos outros. Então, essa é a advertência para os adoradores. Adore com temor, cale a sua boca, não prometa nada, entregue tudo. Escreva no chat, prometer nada, entregar tudo. Não fica prometendo eu vou. Entrega, pô. Entrega a tua vida, entrega teu coração, entrega a tua alma, entrega teu espírito, entrega as tuas motivações, entrega. Segundo bloco, versículo 4 ao 8, a seriedade de um voto. Vamos lá. Quando você fizer um voto, o que é o voto? Uma promessa para Deus ou para qualquer pessoa. Cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Por que desagradam a Deus? Porque não cumprem os votos. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça perder ou pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto não foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Verso 8. Se você vir um pobre... Vamos até o 7, que aqui muda o tema. Tá? Então, do 4 ao 7. Tá? Então, vou te dar uma dica aqui. Cuidado quando você está feliz. Nós temos... Quando a gente está feliz, a gente fica meio abobado. Existe em nós uma tendência a prometer coisas que a gente nunca faria isso em momento são, equilibrado, mas quando a gente está felizinho, quando a gente vê ali a flor roxa nascer no coração dos trouxa, tá apaixonado, tô apaixonado pela vida, vida feliz, a gente sai prometendo tudo, mas prometendo tudo. E o que é promessa? A promessa é um voto. A Bíblia fala que eu desagrado a Deus, e acontece algo muito sério aqui. A Bíblia diz que se eu prometo algo para Deus, Deus não te pediu nada disso. Tá? O voto, ele é gratuito, você fez porque quis. Você prometeu porque quis, que Deus apenas pediu o seu coração para ele. Você que foi abobado e saiu. E ele está falando, é melhor não fazer voto nenhum do que fazer e não cumprir. Há um poder no voto? Quando há poder no voto? Quando eu cumpro. Então eu creio que se eu prometo algo para Deus racionalmente, o jejum, se eu prometo algo para Deus com seriedade e cumpro o que prometi, eu creio que isso alegra o coração de Deus. Por quê? Porque é um sacrifício. Tá? É uma declaração de confiança. Eu estou apostando, se é que eu posso usar a palavra aposta, mas eu estou confiando num Deus que eu sei que vai cumprir.
que não mente, que não oscila, que não volta atrás. Agora, o que Salomão fala? É melhor não fazer voto nenhum do que fazer e não cumprir. Então, muito cuidado, você que está no desespero aí. É melhor você seguir sua vida de oração, confiando em Deus, porque Deus vai te abençoar. Não tem como Deus o abençoar. Se você seguir os mandamentos, se você cumprir a palavra, se você se santificar, se você seguir uma vida honesta diante do Pai, não tem como dar errado. Não tem, meu irmão. Vai dar certo. Deus vai cuidar de você. Então, o que Salomão está falando aqui? Se você não consegue garantir, pô, meu, é feio. Senhor, abre uma porta de emprego que eu vou te dar meu salário. Pô, recebe o salário, aí fica naquela nhaca desgraçada. Ai, meu Deus, mas vai fazer falta. Ai, Senhor, será mesmo, Pai, que o Senhor vai... Aí a Bíblia diz algo muito sério aqui. No final do versículo 6. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo o quê? Destruir o que você realizou. A Bíblia está falando, Salomão está falando, que se você faz um voto e não cumpre, Deus vai lá e desmancha o que você fez. Check smile. Isso é poderoso, em produção. Tenha responsabilidade com o que você fala. Pastor, eu sou muito empolgado, cala a boca. Olha a advertência do começo. É melhor você falar pouco do que ter conversa fiada. Então, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor. Ou seja, Deus não é moleque. Deus não é teu pai e tua mãe carnal, não. Que você ganha eles, na lábia. Que promete coisa para ganhar presentinho e depois não cumpre. Tenha temor. Não irrite a Deus. E Salomão está falando que eu irrito a Deus quando não cumpro o meu voto. Isso é muito sério, viu, produção? Muito sério. A gente precisa prestar muita atenção a tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque Deus não é besta, não. Certo? Vamos lá, próximo bloco. Do 8 ao 17. A vaidade dos ricos. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior. E sobre os dois, há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que governe e que se interesse pela agricultura. Versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. É vaidade. Verso 11. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possuir, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Aqui vem o desabafo dele. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. Peladão, morre peladão. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e
amargura. Muita coisa Salomão fala aqui. Bom, esse bloco fala da vaidade dos ricos. Então a primeira coisa que ele vai dizer é que se você ver alguém oprimido numa província, negando o direito e a justiça, não fique surpreso. Aqui ele está falando mais uma vez do sistema. Ele está falando que quando você vê um soldado oprimindo uma pessoa, aquele soldado está cumprindo uma ordem que vem de um superior, e o superior tem outro superior. Então, assim, existe sim uma situação de desordem política histórica. Ou seja, o homem não é justo. Mas Salomão está falando que ainda assim, mesmo com a injustiça dos sistemas, ainda é importante ter um rei que governe e que se interesse pela agricultura. Ou seja, um país, por mais corrupto que seja, por mais problema que tenha, porque não tem sistema político honesto. Porque onde tem um homem tem sujeira. Né? Onde tem pessoas, tem erro, gente. Lamentavelmente falando, né, o pecado destruiu e corrompeu. Né? A gente está falando aqui de ser mais ou menos ruim. Mas não tem. O país ali é perfeito. Não tem. Onde o ser humano põe a mão, né, se não for pela misericórdia de Deus. Mas o que ele está falando? Que mesmo os sistemas sendo injustos, ainda é necessário ter alguém governando. E aqui, quando ele fala de agricultura, ele fala de matar a fome do povo. Né? Bem ou mal, tem que ter alguém cuidando. Por que ele está falando isso? Para a gente tomar cuidado com as rebeliões. Né? Bem ou mal, né, algum governo tem que existir. E aí ele vai falar agora, a partir do versículo 10, sobre o perigo de uma busca frenética por crescimento financeiro. Né? Ele vai dizer que aquele que ama o dinheiro nunca vai ter dinheiro suficiente. Aquele que ama a rentabilidade, eu quero investir, nunca vai ter uma rentabilidade suficiente. Ele não está criticando ter dinheiro. Ter dinheiro não é um problema. Salomão era riquíssimo. O problema é quando o dinheiro se torna a minha finalidade. Esse é o problema. Né? E ele vai dizer que há uma coisa terrível, né? Debaixo do sol, lá no versículo 13. Qual é? É que não há tranquilidade. Aí ele vai comparar o pobre com o rico. Ele vai falar o seguinte: o trabalhador que ganha pouco, ele dorme em paz. Agora o cara que tem muita grana, ele tem muita coisa para cuidar, ele tem muito patrimônio, ele tem muita gente por perto, ele tem muita coisa para administrar, a probabilidade é que ele tenha menos paz do que o cara que tem pouco. Quem tem muito a perder. Quem tem pouco a perder. Veja, eu não tenho problema eu ter muito dinheiro. Eu só não posso estabelecer nisso o meu padrão de vida. O meu padrão de vida é servir a Deus, é confiar em Deus. Então, aí ele vai dizer o seguinte: esse camarada que tem muito dinheiro, quando faz um mau negócio, ele vai deixar o quê para o filho dele? Nada. Porque ele só se importou em deixar dinheiro. Então, o que Salomão está levantando aqui é que o que eu tenho que deixar para os meus filhos, o que eu tenho que deixar de legado, é o que ninguém me rouba. Então, eu posso fazer um péssimo negócio, perder todo o meu patrimônio, e quem não está arriscado a perder dinheiro? Não é? Qual é o dia de amanhã? O que eu tenho hoje é meu hoje. Amanhã é outro momento, amanhã é outra fase. Agora, o que eu vou deixar para os meus filhos, o que eu vou deixar de legado, não pode estar atrelado aos meus bens materiais. Se eu puder deixar para minha filha uma casa, um apartamento, um carro, maravilha, que bom para ela. Mas se eu puder deixar temor a Deus, sabedoria, honestidade, integridade, exemplo de como lidar no momento de crise, puxa vida, isso aí ninguém tira. Então é isso que Salomão está construindo. E ele está dizendo que muitas vezes o pobre vive melhor que o rico. O cara que nunca foi para os Estados Unidos, que não sabe o que é um resort, que nunca andou de avião, o cara que nunca comeu uma lagosta, come arroz com ovo, muitas vezes ele pode ser mais tranquilo e feliz do que um cara podre de rico. É isso que ele está falando. Então, às vezes a pessoa gasta o dinheiro com viagem, não acumula, então não fica rico, mas viaja, passeia, curte, sim, rico só acumula. Mas ele está falando do quê? De coração. Ele está falando do fim. E aqui não está falando um pobre recalcado. Porque se Salomão fosse um pobre recalcado, ele ia falar assim: tá vendo? Não pôde ser rico, tá criticando quem é rico. Não, Salomão era podre de rico. Aqui está falando um cara
bilionário. O cara mais rico do seu tempo. Então ele está falando, a minha riqueza não me trouxe felicidade, é vaidade. E o que a produção falou é verdade. Eu posso usufruir, né? Eu estou acumulando para quê? Para meus filhos torrar tudo, né? Uma vez eu ouvi um camarada rico falando, ele falou o seguinte, olha, eu vou, ele é um cara muito rico, tinha muito filho, ele falou assim, ó, já falei para os meus filhos, metade da minha fortuna eu vou doar para instituições filantrópicas. E a outra metade eu vou dividir com todos os meus filhos e parentes, ao ponto de que ninguém vai receber uma herança que torne eles ricos. Todos eles vão ter que trabalhar para ficar no meu patamar. Eu vou deixar ferramenta, eu vou deixar conhecimento, eu vou deixar um patrimônio necessário para eles viverem. Mas nenhum deles vai herdar a minha riqueza. Quem olha para um pai como esse, vai dizer o seguinte, cara ruim, né, meu? Por que não deixa para o filho? Né? Só que se você deixa de mão beijada tudo para o filho, você tira o aprendizado, o crescimento, né? A sensação do legado. Né? E é por isso que algumas gerações quebram. Né? Porque o avô não tinha nada, lutou para ter alguma coisa, o pai veio, pegou o pouco que o avô tinha e transformou num ambiente bacana, o filho não lutou por nada porque o avô deixou um pouquinho, o pai deixou uma avenida. E ele vai. Aí a próxima geração que vem desse filho que veio do pai que recebeu tudo de mão beijada é a geração que quebra. Aí quebra, perde tudo. Tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos. Ó, como é, produção? Essa aí eu não sabia não, hein? Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos. Uau! E aí homens fracos fazem tempos difíceis. E aí vira o ciclo. Caramba, que legal, hein, produção? Vamos lá. Homens fortes difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem homens fortes. E aí vai. Ó, Jackson, uma salva de palmas para a produção aí, ó. A produção tá quebrando tudo aqui, hein? É isso que ele está falando, né? Então, ele vai falar que, aqui para fechar esse bloco, né, como o homem vem, assim ele vai e obtém todo o seu esforço na busca do vento. Então ele vem nu, volta nu e o dinheiro se esvai, né, o patrimônio se vai. Então, cuidado, né, porque se você vive uma vida por dinheiro, no versículo 17 fala que toda a sua vida é de trevas, com grande frustração, doença e amargura. Né? Então, eu até ouvi um documentário uma vez que um cara na UTI falou assim, eu nunca vi, né, na UTI uma pessoa preocupada com dinheiro. Ela só estava preocupada em dar quem que ela podia dar o último abraço, com quem que ela queria falar, com quem que ela queria ligar. É interessante que nos últimos momentos da vida as coisas se tornam cada vez menos importantes e as pessoas mais importantes. Mas enquanto a pessoa tem saúde, as pessoas não são importantes e as coisas são importantes. Né? Que coisa triste, né? Então, a vaidade dos ricos é um problema. E aí vem o último bloco de Eclesiastes 5, que é do versículo 18 até o versículo 20, um presente de Deus. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é o quê? Comer, beber e desfrutar do resultado de todo o seu esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que lhes dá. Pois essa é a sua recompensa, que é o que você falou. Viajar, comer, gastar dinheiro, enfim. Versículo 19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Meu, que coisa linda isso aqui, hein? Que coisa linda. Vamos degustar. Então, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: pessoas inteligentes, pessoas que vivem bem, são pessoas que desfrutam do momento. Então, assim, para de ser mão de vaca. Não é ser irresponsável, mas assim, não prive a sua vida, a sua família, de ter bons momentos pensando apenas no futuro.
Claro, eu tenho que poupar dinheiro? Tenho. Eu tenho que ter fundo de reserva? Tenho. Mas não dá para viver uma vida miserável pensando que amanhã eu vou estourar porque amanhã não te pertence. Então ele está falando, coma, beba, passeie, desfrute do resultado do seu esforço, compre. Você tem um sonho de ter uma casa própria? Compre. A maioria dessas pessoas que ficam na internet dizendo que não vale a pena ter casa própria, que tem que guardar dinheiro, que vale a pena pagar aluguel, a maioria delas não vive de aluguel não, viu, bonitão? Tem casa própria. Cuidado com o conselho que você ouve. Ai, não vale a pena comprar casa própria. Você investe e vive de rendimento. Só que todos eles têm casa própria. É hipocrisia. Você tem um sonho de ter uma casa? Compre. Apartamento? Compre. Não tem? Junto. Mas meu filho tem um sonho, meu Deus do céu, de comer num restaurante que tem camarão grande. Leva lá um dia, meu. Vai ter um momento com a sua família. Vai ter um momento de lazer. Vai no cinema. Ah, é caro, tudo é caro. Tudo é caro, e daí que tudo é caro? Você vai morrer. Vai ficar tudo aí. É o que Salomão está falando. Desfruta dessa vida debaixo do sol. Pô, é o resultado do seu esforço. Você trabalhou, você se dedicou. Né? Você tem poucos dias de vida aqui na terra. E essa é a sua recompensa. Qual que é a recompensa? Desfrutar. Você trabalhou honestamente, você recebeu o teu salário honestamente, você é uma pessoa íntegra, vai para a praia, viaja, vai servir a Deus, tire essa mentalidade de miséria, pode trocar de carro, troca, pode se vestir melhor, se vista. Para com esse voto de pobreza, que quem tem voto de pobreza é filho do cão, filho de Deus vive a realeza. É ou não é? Eita glória. E quando Deus concede riqueza, bens a alguém para desfrutá-lo, desfrute, porque isso é um presente de Deus. Tem gente, tem igreja, produção, que o idiota do pastor, não gosto que eu falo isso, mas colocou na cabeça a síndrome da miséria, que eu não posso ter nada, que vaidade. Olha o que Salomão está falando, desfruta do que Deus te deu, isso é um presente, seu dinheiro é um presente, o passeio é um presente, ir no cinema é um presente. Ter a oportunidade de viajar em família é um presente. Desfruta. Tem a possibilidade de ter uma casa um pouco melhor. Tira com essa síndrome de miséria, de pobreza, de tudo ficar aí nas coxas. Tira esse durepox do box. Compra um box de vidro. Tira esse box de acrílico. Ai, aqui em casa a gente é humilde. Tem aquela cortininha no banheiro. Que cortininha o quê, meu irmão? Já era para você ter. Parcela em 10 vezes. Põe uma lâmpada decente, pinta a tua casa, troca esse sofá com as molas tudo para fora, fica grudando remendo. A gente é pobre. Meu irmão, pobreza não é sinônimo de miséria. Eu posso ser pobre e não ser miserável, como eu posso ser miserável e não ser pobre. Tem muita gente que tem grana e é miserável. Uma vez eu fui na casa de um camarada alugava imóvel. Só o imóvel que a gente pagava para ele de aluguel era quase 10 mil reais, o aluguel do imóvel que a gente alugava. Eu fui na casa do cara. Quando eu cheguei na casa do cara, eu quase caí para trás. Um fedor desgraçado na casa do cara. E no vitrô, sabe quando você tem aquela janela com vidro assim? Acho que o vidro caiu. O cara me amarrava sacolinha plástica para vedar. Meu, o cara só de um aluguel, o cara tinha vários imóveis, só de um imóvel o cara ganhava 10 conto. Isso eu tô falando para você há anos atrás. Miserável. Deus que me defenda. Até acabou minha água aqui. Deus que me defenda. Tá? E aí Salomão vai falar uma coisa maravilhosa para encerrar, que a pessoa que vive a vida, desfruta da vida, ela não fica pensando na brevidade da vida, porque ela está ocupada com a alegria de coração. O que ela está falando? Ela não está pensando que ela vai morrer. Então, quando você vê uma pessoa que eu tenho, ai meu Deus, eu vou morrer. Ai, pastor, eu tenho tanto pensamento de morte. Ai, pastor, eu tenho tanto pensamento de tristeza. Ai, pastor, eu tenho tanto pensamento que... Ai, uma pontada aqui. Ai. Vai desfrutar da vida. Vai viver. Vai acordar. Está aqui Salomão falando. Quem mantém o coração ocupado com a alegria da vida não tem tempo para ficar pensando que vai morrer.
que vai envelhecer. Então, se você está muito aí refletindo sobre a brevidade da vida, você está precisando de ocupação, vai desfrutar, vai viver, vai curtir sua filha, seu filho, seu casamento, vai curtir as bênçãos, vai agradecer, vai se ocupar, que você vai viver bem, vai viver feliz, vai viver alegre e vai ver a vida passar de uma outra perspectiva. Como Salomão é lindo, né? Vou até dar um beijo aqui em Salomão. Que coisa maravilhosa. É ou não é? Coisa linda. Coisa sábia. Eu vou ler de novo 18. Raramente a pessoa que desfruta fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Chambas, Chexmai. Maravilhoso isso. Maravilhoso, maravilhoso. Lindo. Bíblia, hein? Ó. Então vamos orar, produção. Capítulo 5, hein? Lindo esse capítulo, hein? Fenomenal. Fenomenal. Você quer uma Bíblia igual essa aqui, ó? Entra agora bipowerstore.com.br. Entra lá, tem essa aqui e as outras que eu estou usando. Certo, produção? Vamos orar? Orar para você aprender que Deus tem planos para você, Deus tem projetos para você e você é uma bênção, tá? Pai querido, nós aprendemos hoje a respeito do temor à tua casa, a falar menos, a tomar cuidado com votos. Ó Deus, aprendemos também a importância da riqueza não dominar o nosso coração. Ó Deus, quantos aprendizados aqui, Pai. Que tudo que nós ouvimos da Tua palavra não seja apenas mera informação, mas nos ajude a crescer, a desenvolver, nos ajude a prosperar, nos ajude, Senhor, a viver um tempo grandioso. Aqueles que estão fazendo votos sem raciocínio, coloca temor no coração, Pai, para parar de levar a vida na brincadeira, parar de levar a vida na marmota. Deus, nos ajude a confiar no Teu nome, nos ajude a confiar na Tua presença, nos ajude, Senhor, a depender do Teu favor, Pai. Que a vaidade não entre no nosso coração. Aqueles que tudo que têm é dinheiro, mas que não desfrutam, que não passeiam, que não se alegram, que não sorriem, que não brincam. Muito pelo contrário, que estão lançados no limbo da vida, desgastados por suas próprias amarguras, seus próprios sofrimentos. Pai, eu oro por aqueles, ó Deus, que lamentavelmente não enxergam o presente que é a vida. O presente que é viver, o presente que é estar vivo, o presente que é ter família, o presente que é ter saúde, o presente que é me manter em pé, viçoso, desejoso pela presença de Deus. Liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos de nossas teimosias, liberta-nos do nosso orgulho, liberta-nos, Pai, daquilo que nos oprime e nos destrói. Que a Tua presença se envolva ao nosso ser. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, hein? Que ensinamento hoje, em produção? Capítulo 5, top. É um dos meus preferidos de Eclesiastes. Certo? Gente, hoje é sexta-feira, um bom final de semana. Me segue lá no Instagram, Diego N. Meninho. Eu estou em Israel. Você vai ver muita coisa minha lá em Israel. A gente vai caminhar junto. E eu deixei esse pensiório aqui, especialíssimo, feito para você. Divulgue o canal. Se inscreva, você que não é inscrito aqui no canal. Se inscreve aí. Eu quero chegar a 1 milhão de inscritos até dezembro, hein? Será que eu chego, produção? Confia mesmo? Então bora. Um beijo pra você, é muito bom estar aqui, ó. E a gente se vê segunda-feira, quer dizer, domingo tem culto na Lírio, 10 e 18. E segunda-feira a gente volta aqui no Pensiore, no capítulo 6 de Eclesiastes. Beijo, te amo, tchau.